Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Leandro Aguiar de Linguagens, diretamente da plataforma Enem 360. Sejam muito bem-vindos. Antes de prosseguir, não se esqueça de inscrever-se no canal, não se esqueça de ativar o sino para as notificações, porque desse jeito você não perde nenhum dos nossos conteúdos aqui disponibilizados, que, é importante lembrar, são 100% gratuitos. Então assista quantas vezes você quiser, pare, anote, faça o que você bem entender, porque isso foi feito pensando em você. Vamos ao conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é de funções da linguagem, e também de interpretação de textos. Como já falei, funções da linguagem é um assunto que é recorrente, já caiu 12 vezes, representa um total de 5% aproximadamente. Essa questão é a questão 96 da prova azul do ano 2016. Vamos lá. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos, valendo-se da metalinguagem. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto, e aí a questão prossegue. Nessa questão, foi citado um tema que nós já vimos aqui de forma muito rápida e que hoje eu quero falar de forma mais detalhada, que é a metalinguagem, uma das funções da linguagem que nós aprendemos em aulas anteriores. E aí vamos ao texto. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e, dom da própria vontade, entregar-se a essa leitura ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista. Esse texto está num livro chamado Do Mundo da Leitura para a Leitura do Mundo, né, de Lajolo, né, publicado em 93, e ele, a partir dessa técnica metalinguística, né, trata de alguns assuntos. Mas vamos entender de forma mais aprofundada o que é isso. Né? Nós já vimos em aulas anteriores, mas vamos entender de fato como isso ocorre. A função metalinguística, como havia falado na aula anterior, ela lidar diretamente com a linguagem centrada no próprio código, certo? Então é quando a linguagem fala da própria linguagem, ou quando o código fala do próprio código. Então, não necessariamente precisa ser, por exemplo, a linguagem falando de si própria como uma gramática. O que é a gramática senão a linguagem usando da própria linguagem para falar de si, não é? Mas pode ser de outra forma, como por exemplo nesse poema aqui do Drummond que se chama Poesia. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Então aqui, na verdade, é o poema refletindo sobre a função do próprio poema. Ou melhor, o poeta dizendo como ele está diante da possibilidade de escrever um verso. Então um verso falando de qual é a possibilidade de escrever um verso. Pode acontecer também numa crônica, como é o caso aqui, não é? Perdoe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Então, numa crônica publicada na revista Veja, o cronista, ele diz que não dá para fazer uma crônica. Então, na verdade, é uma crônica pensando na atividade de escrever crônicas. Isso também é metalinguagem. O ingrediente principal a constituir a função metalinguística é a reflexão do código sobre si mesmo. É o caso dessa pintura aí, né, que tem uma pessoa pintando a si própria numa paisagem. É a pintura sobre a pintura, certo? E lá na paisagem ele está pintando também. Então isso é metalinguagem. É o código refletindo sobre o próprio código e a linguagem centrada nesse processo. Aqui na questão, nós percebemos que a todo tempo o autor, no caso a autora, né, ela está fazendo reflexões sobre o processo de produção de sentidos. Na verdade, ela está recorrendo sobre a atividade que nós estamos fazendo aqui e que nós fazemos o tempo todo, que é justamente interpretar textos. E ela está mostrando o como isso é importante não só para ler, não só para diagnosticar, mas para refletir sobre outras leituras que a pessoa, o leitor, já tenha feito. Certo? Então vamos à questão. Essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto, vamos ver, letra A, ressaltar a importância da intertextualidade. Bom, isso está no texto? Está. Mas será que torna-se evidente por esse fato? Vamos ver as demais. B, propor leituras diferentes das previsíveis. C, apresentar o ponto de vista da autora. D, discorrer sobre o ato da leitura. Ou E, focar a participação
do leitor? Bom, focar a participação do leitor e apresentar o ponto de vista da autora são, na verdade, é que nós temos duas funções da linguagem que não estão, de alguma forma, sendo metalinguísticas. Na verdade, estamos falando aqui de função emotiva, né, quando é o ponto de vista da autora, e função apelativa, quando é para o leitor participar. Então, já posso eliminar aqui as letras C e a letra E. Ressaltar a importância da intertextualidade, na verdade, é focando no próprio contexto, no próprio assunto. Então, aqui está muito mais para referencial, por exemplo. Então, a gente fica aqui entre letra B e letra D, né? Propor leituras diferentes das previsíveis e D, discorrer sobre o ato da leitura. Como eu sei, e como você sabe, né, a partir do que nós já vimos, que na metalinguagem eu tenho um código refletindo sobre o próprio código e é um texto que está falando sobre o ato da leitura, então é uma leitura que você faz para refletir sobre o ato de ler, não pode ser outra alternativa senão a letra D, discorrer sobre o ato de leitura. Então pensa, é um texto para ser lido, mas que na verdade reflete sobre o ato de ler. Isso é metalinguagem, ou melhor, isso é um procedimento metalinguístico dentro de um texto. Não quer dizer que o texto foi feito para isso, mas um procedimento metalinguístico foi usado nesse texto. Ficou claro? Dessa forma, convido você, caso você tenha qualquer dúvida, qualquer acréscimo, escreva aqui no comentário para que nós possamos dialogar. Prosseguindo com a nossa aula de linguagens, vamos falar agora de um outro assunto, o assunto coesão, né? Ou, ainda com mais especificidade, vamos falar de alguns aspectos linguísticos que dizem respeito à coesão. Esse tema caiu 11 vezes nas últimas 5 edições, o que corresponde a um total de 5%. E essa questão é a questão 104 do ano de 2016, no caderno azul. Vou ler o texto e a questão. Quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor comete um erro. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e o seu leitor. Esse texto é de um escritor chamado Amos Oz, de um livro chamado De Amor e Trevas, publicado pela Companhia das Letras de 2005. Portanto, é um trecho de um romance. Não é? A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos 2 pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de... Bom, vamos pensar aqui. Aqui a questão coloca dois tópicos, né? O primeiro é os recursos coesivos como estrutura de texto. E o segundo ponto é justamente o emprego da pontuação, e mais especificamente dos 2 pontos. Então vamos ver como os 2 pontos são utilizados. Em primeiro lugar, pode ser usado para anteceder um diálogo, né? Então quando o diálogo vai aparecer, quando ele vai se mostrar, os 2 pontos aparecem, né? Como por exemplo aqui nesse exemplo, né? O negociante ouviu-o e disse-lhe, e aí vem a fala do negociante, né? Tratarei mais tarde de arranjar um emprego que te sirva. Os 2 pontos também podem ser utilizados para introduzir uma sequência enumerativa, ou seja, a partir deles eu vou estabelecer uma enumeração, ponto 1, ponto 2, o ponto A, ponto B, ponto C, como é o caso aqui, né? A senha será solicitada para, 2 pontos, A, alterar dados cadastrais de município de provas reticências, B, acompanhar a inscrição na página do participante reticências, C, consultar o local de provas, D, consultar e imprimir o cartão de confirmação da inscrição. Isso, pessoal, é um trecho do próprio edital do Enem desse ano, certo? Então, os 2 pontos servem para isso, né? Para dizer que haverá uma sequência de enumeração logo a seguir. Os 2 pontos também podem ser para iniciar um esclarecimento, como por exemplo nesse trecho aí, né? Demais, nota uma coisa, 2 pontos. Não quero insultá-lo, não quero dizer nada que o fira na sua honra, quero tratá-lo com a luva de pelica, né? Então, depois desses 2 pontos, ele vai iniciar um esclarecimento, certo? E por último, pode ser usado também para iniciar uma conclusão do que acabou de ser dito, né? Dos trechos antecedentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, isto é muito, Saraiva. Qual muito? Estás a tocar leques por bandurra, 2 pontos. É justo que te paguem bem. Isso quer dizer que isso que está sendo dito depois dos 2 pontos é para concluir, para fechar a ideia que foi apresentada logo atrás.
certo? Então tudo que foi dito atrás, aqui se conclui a partir ou após o aparecimento dos dois pontos. Então vamos ver, nesse texto, o emprego dos dois pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de quê? Vamos ver. A. Comparar elementos opostos. O que vem depois é completamente oposto ao que vem antes? Pense nisso. B. Relacionar informações gradativas. Eu estou aqui constituindo graus, né? Como se fosse uma escala de menor para maior ou de maior para menor. C. Intensificar um problema conceitual, quer dizer que eu estou apresentando uma coisa logo a seguir que é conceito e que intensifica o problema. D. Introduz um argumento esclarecedor ou assinala uma consequência hipotética. O que vem a seguir é a hipótese a respeito do que veio, ao que veio anteriormente. Se nós compararmos todos os elementos, todas as respostas que estão aí, perceberemos que a resposta que mais condiz com o texto é a letra D, porque introduz um argumento esclarecedor. Né? Então está aqui, comete um erro, 2 pontos. É muito melhor procurar não no terreno. Quer dizer o quê? O que vem isso aqui é para esclarecer que erro é esse. Eu estou esclarecendo que erro é esse. Certo? Então eu poderia, por exemplo, trocar pelo seguinte conectivo. Né? Fica entre a obra e seu autor comete um erro, vírgula, pois é melhor procurar não no terreno, ou seja, estou dizendo que erro é esse. Ou então posso também trocar por o qual, né? Vírgula, um erro, vírgula, o qual, né, corresponde ao ato de que é melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e seu leitor. Ou seja, eu estou esclarecendo que erro é esse. Ou melhor, estou explicando a premissa que eu acabei de dizer. Portanto, eu vou introduzir um argumento que esclarece o que eu acabei de dizer. Ok? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Não se esqueçam de interagir conosco. Caso você queira acrescentar qualquer coisa ou uma dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.